E quando lemos Mateus 12, se você puder fazer o favor de acompanhar a escritura, versículo 43, 45, palavra escrita de Deus diz assim, o texto fala sobre os demônios que sempre estarão ansiosos para invadir a nossa casa. Mateus 12, de 43 a 45. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Então ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito impuro, o demônio, busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Talvez você esteja aqui lutando por uma causa e você não entende. Eu venho nos cultos, não perco um culto, sou dizimista, sou ofertante, sou um adorador, e eu venho carregando esse problema. Então, meu irmão, entenda, isso também ocorreu comigo. Eu não conseguia perder peso. Escadas menores que essa para subir no púlpito, eu estava caindo, estava com 130 quilos. E estava lendo o livro Bom Dia Espírito Santo e falei: será que esse Benny Hinn está escrevendo verdade, falar com o Espírito Santo? Eu particularmente nunca falei com o Espírito Santo, ele está dizendo que falou com o Espírito Santo. Aí eu falei: Deus, se ele falou, eu também quero ter essa experiência. Eu tomei uma atitude, porque eu cansei de colocar no meu caderno as minhas pendências, esse problema. De topo era perder peso. Alguns problemas eu não tinha, mas outros ainda até tenho. O de peso eu não tenho mais. Mas eu tive que tomar uma atitude. Eu tive que ser uma pessoa perseverante. Jesus ensina: no mundo você vai ter aflição. Nem conheci o Senhor, te aceitei como único e suficiente Salvador da minha vida, o Senhor já me fala que eu vou ter aflição? Vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós podemos vencer também. Abra Marcos 4. Eu não sei como se encontra a sua vida, e de repente, para você resolver tudo isso, é só consertar a sua janela. A minha estava aberta, estava entrando coisas na minha vida que não devia. Ah, mas você é pregador? Nós somos também cheio de pecados. Quem subir aqui e pregar, falar eu não tenho pecado, é mentiroso. Mas olha como Deus é bom, maravilhoso. Ele usa pecadores para falar da palavra dele. Ele fez isso com Saulo. Saulo era pecador, e ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, caiu no chão. Ao cair no chão, ele ficou cego na hora, que é o que vai acontecer se a gente vê Jesus aqui. Todo mundo ou fica cego ou morre na hora. E Saulo teve essa experiência. 3 dias ele ficou cego. O próprio Jesus falou: ô Saulo, por que você me persegue? Ué, quem que está falando isso aí? Quem é? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ele ficou 3 dias cego. Só que nos 3 dias, olha o grande segredo, ele orou e jejuou. E numa das orações, Deus falou: vai vir um homem colocar a mão sobre você. O nome dele é Ananias. Ele vai colocar a mão em você e você vai voltar a enxergar. Olha que tremendo. Isso durante a oração e o jejum.
E ele voltou a enxergar, caiu as escamas, como vai cair a sua hoje com essa ministração. Ele levantou-se, isso foi uma conversão. Ele levantou-se, se batizou, se alimentou e ficou forte. É o que Deus quer, que você fique forte com essa alimentação da palavra. E ele, muita gente, a pessoa lê ali em Atos 9, saiu pregando e as pessoas ficavam babando de ver ele falar, mas isso não aconteceu porque ele ficou cego 3 dias e Ananias pôs a mão e ele voltou a enxergar, já saiu pregando. Tem gente que não analisa o texto, que ele ficou na presença do Senhor Jesus, aprendendo a palavra 3 anos. Ficou no deserto, na Arábia e em Damasco, 3 anos. Esse foi o tempo dele. Talvez tem gente que fique 20, 50 anos. Você pode ficar só esse culto, na presença de Deus, aprendendo com Deus. Qual é o segredo, Deus, para mim ser feliz? Porque a gente aprende a palavra e acha que vamos crescer, vamos ser pessoas melhores. Eu sei mais que o irmão o versículo, e na verdade não é nada disso. Nós temos que aprender a palavra para ter transformação de vida. Se não tiver transformação de vida, nada tem valor. Então Deus te traz aqui essa noite com um objetivo, para que você tenha uma cosmovisão cristã, ou seja, a mente de Cristo. E como é ter a mente de Cristo? Pensar como Cristo e agir como Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E você está aqui, eu quero, e você acha que Deus não quer te dar? Mas a partir do momento que o inimigo começar a trabalhar em você, impedindo de você consertar sua janela, arrumar sua vida, parar de deixar de entrar coisas impuras na sua vida, à medida que o inimigo vai trabalhar nesse culto em você, ele vai trabalhar, os anjos do lado e ele do outro. Não liga porque esse camarada está falando isso aí, besteira e tal. Você distraiu, você perde a bênção, como o casamento. Distraiu, passou o bolo, passou o brigadeiro, passou o refrigerante. Você tem que ficar focado em Cristo. Marcos 4 é um texto tremendo a partir do versículo 35, que fala de um Jesus que acalma a tempestade. Esse texto mudou a história da minha vida. Estou eu fazendo a devocional e li o versículo 35, como vou ler com você até o 41, mas no 45 eu já não entendi o que estava acontecendo comigo. E olha que eu prego há 24 anos. Lendo o versículo 35, me deparei assim. Marcos 4, 35. Ao amanhecer, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. E aí eu comecei a chorar. Não, tem nada no texto, é só atravessar por outro lado. Não. Vou ler de novo. E peguei a Bíblia. Ao anoitecer, eu li umas 5 vezes, não entendia. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. E aí Deus me revelou: você está sofrendo, você está pesado, você está com problema nessa área, nessa, porque você está no mesmo lugar, desde que você se converteu. Você tem que mudar de lado. Você tem que passar para o outro lado, que é lá que vai acontecer o milagre. Então você está aqui, o seu problema é peso, você está aqui comendo pipoca, na mesma sala, mesma bacia, comendo que nem um animal. Quando minha esposa cumprimentava, eu não cumprimentava ela como um ser humano, eu parecia um porco suíno. Ela falava bom dia e eu... Mudar não é fácil, dói. E se você acha que Deus vai mudar por você, tem coisas que não. Onde está Lázaro? Perguntou Jesus. E todo mundo falou: está ali. E talvez alguns falaram: só me falta essa. O que esse homem vai fazer?
Se tem 4 dias que esse camarada está enterrado fedendo. Não tem problema se o seu problema está fedendo. Veja o Deus que nós servimos. Ele disse, tira a pedra. Ele poderia falar, some pedra. Lázaro, passa pela pedra. Pedra, evapora. Não, ele falou, eu vou te ensinar a ter vitória. Tire a pedra, faça alguma coisa. Abandone o que te impede de estar na presença de Deus com todas as forças. Tirar a pedra, ele falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Assim Moisés também libertou o povo do Egito, das mãos de Faraó. E lá no meio, na ponta, ou não sei aonde, o povo, que saudade da minha panelinha, da minha vidinha. Eu não tenho saudade dessa vida que eu tinha aqui, que eu vou provar para você que é ruim. Mas o povo começou a ter saudade aqui. E Moisés foi falar com Deus, o povo quer, sabe, as coisinhas que eles tinham, né? Mesmo reclamando, eles gostavam daquilo. E Deus se irritou com isso, falou, diga ao povo que marche. Você tem que marchar, irmão. Você tem que voltar aos estudos, irmão. Você tem que praticar esporte, cuidar da sua saúde. Você está entendendo? Você não pode ficar parado aqui. Eu fiquei parado muitos anos aqui. E o fato de eu perder peso, isso causa inveja, porque tem gente que tem inveja. Porque de março até hoje de manhã eu perdi 22 quilos. Saí desse lado. Mas meu problema não é peso, missionário. Qual é o seu problema? Meu problema é meu casamento. Se você ficar aqui desse lado, você vai perder o seu casamento. Vá para esse lado aqui, viajar, passear, investir no seu casamento. Você não precisa gastar, você vai no shopping, é só não levar cartão, nem cheque, dinheiro. Mas só o fato de dar um giro, você está entendendo? A pessoa amada vai se sentir bem de estar nesse lugar, você está entendendo? Beijar muito, namorar, passear, caminhar junto. Você tem que investir naquilo que gosta. Se você ficar nessa batidinha aqui, você vai ficar com a mesma meia, aqueles pijama que anda sozinho. Você está entendendo? Você está dizendo, sai desse lado. Mas você quer dizer o que, missionário? Eu vou voltar a estudar, eu sou velho, velho é o diabo. Você pode estudar online, você pode fazer vários cursos, curso de pintura, você pode assim, do nada, tocar violino. Mas por que eu vou tocar o violino? Toca violino, qual o problema? Piano, qual o problema? Você pode viajar para a Grécia, qual o problema? Vai lá na CVC, quanto fica para ir para a Grécia? Tanto, tá? Parcela esse negócio aí e vamos que vamos. Se você morrer, quem vai pagar? O problema é de quem vai pagar. Mas que você vai para a Grécia, você vai. Não é verdade? Parcela. Eu não quero voltar mais para cá. Eu não quero mais esse lugar. Talvez você está sofrendo porque você está acomodado com o seu sofrimento, sabe? Você está querendo toda hora, minha panelinha, meus probleminhas, e Deus está falando, marche. Não, mesmo Deus falando marche, não é eu que estou falando, a palavra escrita de Deus diz, marche. Jesus falou, vamos para o outro lado. E se o pessoal falasse assim, sei lá, tem que ver umas mensagens aqui no WhatsApp, mandar umas mensagens no Instagram, vai vocês e depois eu vou. A pessoa não participaria desse grande milagre, porque Deus hoje quer acalmar sua tempestade. Mas você tem que fazer sua parte, você tem que mudar de lado. Esse lado não está dando certo, irmão. Seja honesto com você mesmo. Pega um papel, marca 3 problemas que te afligem hoje. E no final do ano marca de novo. São os mesmos problemas, se não aumentou o quarto. E daqui 5 anos, os mesmos problemas. Fala, chega para isso, irmão. Sabe? Você está lá no seu serviço, ganhando um salário que você está descontente. Você tem que procurar um curso de especialização. Você tem que voltar aos estudos. Então, o Senhor Jesus, Ele me fez um convite, tá? Vá para o outro lado. Aí, missionário, você pegou e foi. Não, irmão, esse lado é bom, irmão. Você fica ali na sala com uma bacia de pipoca, aquela baciona, comendo pipoca, tomando Coca-Cola.
engordando que nem um porco, não faz exercício, a alimentação é péssima, porque só estica a mão. Para quem mora em apartamento, você estica a mão, abre a geladeira. Quando as pessoas caem em si e começam a ver as pendências dos seus problemas, a primeira coisa ela quer achar um bode expiatório. Culpar a mãe ou o filho, culpar o pai. Geralmente o crente culpa o pastor. Minha vida é assim por causa desse pastor, essa igreja. Irmão, e você não tem culpa em nada? Você não pode fazer alguma coisa para mudar essa sua situação? Por que tem que ser o pastor ou outra pessoa culpado pelos seus problemas, se os problemas foram você que gerou eles? Se você não consegue dobrar o seu salário, é porque talvez você parou com os seus estudos. Por que a empresa vai ter que dar 7 mil reais para você e não continuar dando 1.000 se você não está fazendo faculdade, pós-graduação, doutorado? Se você parou, ora, a empresa para com o seu salário. Então, se você investir em você, já pensou você fazer um curso de alemão? Em menos de 10 anos você está falando em alemão fluentemente. E tem empresas aqui no Brasil que pagam salários altíssimos para brasileiros que falam alemão. E não acha esse tipo de pessoa. Mas a gente quer ficar aqui, no mesmo canal de televisão, e agora com a facilidade do celular, fica horas e horas no celular, não fala com Deus, não busca Deus, não pergunta para Deus o que eu tenho que fazer para mudar a minha vida. Vir para o lado de cá. Esse é o melhor lado, porque aqui vai acalmar a tempestade. Continuando a leitura, que eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas preciso falar o necessário. 35 a 41 de Marcos 4. 35 recapitulando, e agora eu vou até o 41. Ao anoitecer, Jesus Cristo disse aos seus discípulos e aos membros dessa igreja: vamos atravessar para o outro lado do mar? Você vai responder: sim, vamos. Tá certo? Tudo bem? As palavras têm poder. Ok? Ao anoitecer, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar? Sim, vamos. Isso. 36. Com Jesus a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. O que quer dizer isso? Que muitos parentes e amigos seus estão bem às suas custas. Parente seu que ligou: você vai lá naquela igreja lá, do glória a Deus, aleluia, lá, reza lá por nós, a situação, perdi meu emprego hoje. E a gente intercedeu muito por familiares, amigos que estão bem empregados. Tem gente que ganha até melhor que a gente. Eles estão bem porque nós intercedemos por eles. Houve a tempestade, mas não foi só o barco que Jesus estava que acalmou. Todos os outros foram beneficiados que estavam em volta também. As pessoas que nos rodeiam são beneficiadas, porque a luz de Cristo está em nós, e quando brilha, não brilha para dentro, de dentro para fora. Eles recebem a bênção também. Versículo 37. Logo, uma forte tempestade se levantou. Você sabe o que é isso? As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Sabe quando vem a tempestade e você tem problema com o filho, ou com o marido, ou com a esposa, e acha que terminou, aí vem o problema financeiro, vem tudo de uma vez só, e o barco começa a encher de água. Se você não tiver o bom hábito de todo dia tirar
a água do teu barco e consertar a sua janela, fazer uma manutenção nesse seu corpo, que é templo do Espírito Santo, você padece, você fica sem força anos, séculos, no mesmo lugar parado. Você tem que se mexer. Para o barco se movimentar, você tem que tirar a água. E talvez o seu barco está cheio de coisas que precisa ser tirado urgentemente. Você não dá um banho numa criança numa banheira suja. Você não pega no quintal uma banheira suja de cocô de passarinho, poeira, põe a água e soca a criança da banho. Você passa álcool. Eu passava álcool, pele, higienizava aquele local, punha água morna para dar banho na criança. E eu creio que todo mundo daqui faz isso. Você não pode pôr Jesus no teu barco se ele estiver sujo. Você está entendendo? Está cheio d'água, cheio de ira, raiva, falta de perdão. Você está entendendo? Então você tem que tirar isso. Ah, mas Deus vai tirar. Não, Ele vai te dar força para você fazer alguma coisa. E se você fizer a tua parte, Ele vai te dar mais força, porque adorar a Deus no monte é fácil. Nós temos que aprender a adorar a Deus no vale. Então Ele vai te dar força e você vai tirando a água. Não desista, seja perseverante. A perseverança vai levá-lo à vitória. E tudo depende mais de você do que de Deus. Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Se você chegar aí na sua casa, olha Deus, eu vou parar de te adorar. Você acha que Deus, eu quero morrer? Ele vai falar, não estou entendendo. Vai chamar os anjos, você está entendendo o que ele está falando? Não estou entendendo. Eu dou tudo para ele, ar para ele respirar, comida, bebida, ele tem o que comer, o que beber, o que vestir. Ô anjo, vem cá, você explica para mim, eu não estou conseguindo entender. Por isso que o Espírito Santo tem que orar com gemidos inexprimíveis, porque Deus não entende o que você está falando, que você está falando que vai parar de andar com Ele. Mas não estou entendendo, eu dei tanta coisa para Ele. É que Ele está querendo mais, mas Ele tem o suficiente. Quando você tem o suficiente, você é próspero. Se você abrir a torneira, sair água, você é próspero. Ah, missionário, isso é óbvio. Todo mundo tem água como temos? Não, tem gente que não tem água, não tem comida. Tem gente que a costela encontra com a parte de trás das costas. Tem gente que não sabe o que é uma gota d'água, uma boa comida. Hoje você comeu, você descansou, saindo daqui você vai jantar. Você saindo daqui pode comer uma pizza, né? Pela cara de muitos eu sei que vai acontecer isso. Versículo 38. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa, não? A gente tem conta de luz para pagar, água, condomínio, mercado para fazer. Qualquer compra simples é 200 e poucos reais. O senhor não se importa? Lógico que eu me importo. Lógico que eu me importo. Você tem que ter uma visão cósmica, cristã. Levantar de madrugada quando for na geladeira, ver deitado sobre a almofada na sua sala, Cristo Jesus. Ele tem que reinar na sua casa, ele tem que ser a coluna central. Você não tem que morrer por antecipação, porque no outro dia tem que pagar uma conta ou você tem que fazer supermercado. Se você depositar toda a sua confiança em Deus, adorar a Deus com todas as suas forças, você não padece, porque se você padecer, se você passar necessidade, fica ruim para o próprio Deus que você serve, porque você vai dizer que Deus não cuida de você. Ao contrário, o Deus do impossível vai fazer milagres na tua vida, vai tirar você desse lugar, colocar aqui para você testemunhar que só o Senhor é Deus, digno de louvor, honra e glória. Versículo 39, eu já vou entrar na reta final. Jesus Cristo despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, se aquieta, cala a boca. Para de mexer com essa mulher.
Para de mexer com esse homem. Por que você está colocando essas coisas na cabeça desse jovem? Falando para ele pensar em outras coisas fora do culto, onde ele deveria me adorar 24 horas por dia. Sai desse jovem. Para de bulir com essa família. Para com essa onda de desemprego. Só Jesus pode fazer isso. E ele está dizendo aqui: é uma alegria tão grande para mim acalmar a sua tempestade. Será que dá para você começar a marchar, tirar as pedras que te incomodam, que está no meio do caminho, começar a tirar a água do seu barco? Será que é tão difícil você trocar o vidro do seu carro? Cuidar desse seu templo, não deixar entrar nada impuro? De repente o vento parou e houve grande calmaria. Isso aconteceu com você, né, missionário? Eu fiz a minha parte, eu não decepcionei Deus. A médica disse que o senhor vai morrer se o senhor não mudar a alimentação. Escreve aí o que tem que fazer. Sair fazendo. Olha a alegria de Deus, olha o esforço dele. Vamos dar mais força para ele. Vamos dar mais força, porque aí ele vai pregar mais. Ele vai poder continuar fazendo a obra. E se você sair daqui e vir para cá, você vai trocar de carro, você vai viajar, você vai transmitir para as pessoas que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Versículo 40. Então Jesus lhes perguntou, mediante a situação, perguntou para os discípulos, que é vergonhoso isso, né? Os discípulos junto com Jesus: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Porque Deus não nos deu espírito de medo e de covardia, você sabe disso. Você tem que usar isso ao seu favor, na hora que você levantar desse lugar e começar a caminhar para o outro lado. Você é um vencedor. Maior o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Então você tem que pôr em prática isso. Se você conhece a verdade vai te libertar. Só que o oposto da verdade é a mentira. Se você aprende na igreja a verdade e não pratica a verdade, você anda a vida toda até morrer na mentira. Aconteceu com Saulo. Você acha que Gamaliel, mestre da lei, ensinou alguma coisa errada? Ele que não entendeu direito, saiu matando os outros. Mas ele precisou ter uma experiência com Jesus para entender que a mente de Cristo é completamente diferente do que ele pensava, do que ele entendia. Às vezes nós estamos falando uma coisa aqui, a pessoa está entendendo outra. Será que é tão difícil entendermos essa escritura, que se formos para o outro lado, está reservado para nós o milagre? Mas missionário, Deus é poderoso, por que ele não faz o milagre aqui? Porque ele gosta de pessoas obedientes. Ele quer, vai para o outro lado, mas o senhor não pode fazer aqui agora. Quantas vezes eu pus um papel sulfite na janela e falei: se o senhor é Deus da minha vida, eu quero enxergar no dia seguinte esse papel pintado de vermelho. Quantos papel? Já gastei resma de 500 folhas e sempre teve branco, porque eu estava desafiando Deus. Mas hoje aqui, sem papel, eu vejo a cor que eu quero, porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Versículo 40 e 41, retomando. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Por que você entrou aqui com medo da sua situação? Verdade. Não duvide do meu caráter. Não tenha medo. Eu posso fazer coisas que você não imagina, porque enquanto você dorme, eu faço cirurgias em você que você nem percebe. Ainda não tem fé? 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: que vergonhoso, irmão. Isso aqui para mim é uma vergonha. Com Jesus ali do lado, eles diziam um para o outro: quem é esse homem?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse homem, usando gíria, é o que tem segurado as suas pontas e as minhas pontas, é Jesus Cristo. E enquanto a gente não organizar a nossa vida, não tem Jesus na nossa vida. Talvez a tempestade não está parando para você, porque o seu barco está cheio de coisas que você precisa começar a tirar a partir de hoje. Por isso eu peço que você fique em pé a princípio. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração. Nunca se esqueça de uma coisa, todo caminho, nunca se esqueça de uma coisa, todo caminho, ele é comum, todo caminho, ele é comum, até Jesus pisar nele. Se você permitir em estar sempre no caminho, você vai andar em novidade de vida. Quando você entrou aqui, que ambiente, que louvor, como eu também. É porque Jesus já estava aqui, quando ele pisa, o caminho fica diferente. Feche os seus olhos. Pela autoridade que o Senhor me dá, Senhor, eu aplico agora o sangue de Jesus sobre a vida de todos que estão aqui. Tira toda a tristeza, meu Deus, meu Pai, de quem me ouve e de mim também. Tire, Pai, todo o desespero da nossa vida, meu Pai. Ajuda essa pessoa a vencer, a ter força, a sair de um lugar e mudar para o outro, porque eu sei que está reservado para ela uma grande bênção. E é no nome de Jesus Cristo que eu profetizo as mais ricas bênçãos para todos aqueles que te levaram a sério, que ouviram a tua palavra e confiaram no Senhor e não no homem. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.